O Galo com mais uma fase para jogar na Copa do Brasil, pelo menos mais uma. Galo vai longe na Copa do Brasil. Começo contigo, Duque, comentou o jogo ontem, foi mais sofrido do que necessário, mas em Copas o importante é avançar, o Pix tá na conta e o Galo classificado. O que você me conta de Atlético 1, Juventude 0? Bom dia, Du! Bom dia, Thiago, tudo bem? Foi mais sofrido do que o atleticano esperava, mas eu acho que o atleticano mais realista imaginava que seria sofrido pelo que o Galo tem apresentado de desempenho, principalmente em jogos em que o adversário vai dar a bola ao Atlético, que o Galo tem apresentado poucas soluções, né? Vamos dizer assim, pouco conteúdo com a bola nos pés, mas foi difícil. E mata-mata tem disso. Raramente são jogos abertos em que um adversário abre uma grande vantagem. A gente viu o Palmeiras fazer isso contra o Fortaleza, todos os outros jogos com placares mínimos, muitos empates. E o Atlético encontrou essa dificuldade. Foi um jogo em que teve controle, o segundo tempo acabou com 75% de posse de bola. Só que é aquela posse que você não consegue transformar em grandes oportunidades. Até teve duas, né? Uma nos pés do Bernard, que a bola acabou levantando na hora do chute e ele bateu pra fora, e outra do Igor Gomes, que cara a cara com o goleiro ele perdeu gol. Aliás, isso tem sido constante no Atlético, né? Ontem a gente trazia números do Campeonato Brasileiro, outra competição. O Atlético está entre os times que mais criam grandes chances na competição. Está entre os 4. Só que também está entre os 4 que mais perdem as grandes chances. Aí entra a qualidade do jogador, né? A tranquilidade, a tomada de decisão, e o Galo tem pecado nisso. Mas o Juventude se fechou, se defendeu bem, defendendo bem compactado, às vezes com linha de 6, linha de 5 mais 4. O Atlético tendo muita dificuldade de superar essa última linha defensiva do Juventude. Até tentou em alguns lances, fazendo aquele facão nas costas da zaga, mas foi difícil, foi complicado. E foi premiado pela insistência, né? Eu digo insistência porque o gol foi no último segundo. O árbitro deu 4 minutos de acréscimo, o gol foi aos 48:59. Do Minda numa falha de uma defesa que não sofria gols em casa há mais de 600 minutos. Ou seja, o Juventude é um time que sabe se defender. Se defende bem organizado. Agora incomodou pouco o Atlético, né? Ofensivamente. Teve aquela chance que o Everson fez uma defesa que pra mim foi tão importante quanto o gol do Alan Minda. Uma boa atuação do sistema defensivo do Galo. A gente elegeu o Lianco o melhor em campo, mas não seria absurdo nenhum. A gente falou aí da dificuldade que o Galo teve contra duas equipes de segunda divisão. Vocês lembram como é que foi o jogo da Arena MRV contra o Ceará? O Atlético poderia ter feito um 3-0 com a maior tranquilidade do mundo. O goleiro do Ceará foi o melhor em campo. Só que esbarrou exatamente nisso. É um time que cria, esbarra na falta de qualidade ou na incompetência dos atacantes, e aí no finalzinho toma um gol, 2-1 e vai um aperto. Aí com 2 minutos lá o Cissé foi expulso de campo, 2 minutos de jogo. E foram 90 e tantos minutos com jogador a menos e aquele sofrimento todo. Contra o Juventude, acho que fez um primeiro tempo aqui razoável, de controle, de domínio, mas criou pouquíssimo. Aí vem a crítica e um segundo tempo muito ruim. Mas muito ruim mesmo em Belo Horizonte contra o Juventude. Inclusive, vendo a equipe gaúcha ser melhor em boa parte da segunda etapa. Aí é ponto de crítica ao treinador e, claro, aos jogadores. E lá a dificuldade de encarar uma equipe fechadinha, a gente cansou de ver isso na Copa do Mundo, seleções muito inferiores, trazendo dificuldades. A Espanha, por exemplo, não fez um gol em Cabo Verde. A Espanha é campeã do mundo, porque o adversário se defendeu bem. E isso acontece em Copas. É a estratégia, e a estratégia acaba dando certo. O Atlético acabou vencendo. Então, assim, eu acho que é um pouco de cada coisa, mas para mim a responsabilidade é muito maior dos atletas. E também da diretoria que não entregou ao Barba qualidade do meio para frente. Eu tô cansado de falar isso aqui. Você organiza boas defesas com jogadores medianos. E o Atlético tem um craque no gol e jogadores, e bons jogadores no sistema defensivo que hoje está bem organizado. Agora do meio para frente, o Atlético tem jogadores comuns. E com jogadores comuns, você vai seguir tendo dificuldade de ultrapassar sistemas defensivos bem fechadinhos e organizados. Fases ali preliminares normalmente acontece, e o importante é que o Atlético espantou essa zebra numas oitavas que tem sido equilibrado. O Edu falou sobre isso, 5 empates e 3 vitórias, mas só o Palmeiras pegou, além do Atlético, um time da Série B, né? Então é o segundo adversário da Série B seguido que o Atlético pega, e principalmente depois da pausa, né? A gente esperava um desempenho melhor, mais regular.
E o Atlético tem tido muita dificuldade, principalmente quando tem que propor o jogo. Quando reagiu ao jogo contra o Palmeiras, por exemplo, foi bem, teve um bom comportamento, mas para propor, acho que também passa muito por isso, né? Não tem atacantes que têm mostrado um bom nível. Agora, você tem uma frase que eu concordo muito, né? O futebol é a melhor coisa para se fazer de roupa. Como o futebol é bacana, surpreendente. O Minda jogou muito mal na primeira partida, vinha jogando mal. Se você pegar o início do lance do gol, ele perde a bola. Ele perde a bola, aí o Atlético recupera, essa bola vem pro Minda, ele joga pro Lianco e sai correndo. O Lianco faz um lançamento para os zagueiros do Juventude, né? Que quem toca na bola, aliás, os dois acabam tocando, né? Uma bola bate no outro. É quase uma assistência do zagueiro, né? E aí o Minda, olha aí, ó, o Minda faz um gol com categoria, com tranquilidade e assim, claro que a gente espera mais do Atlético. Mas o São Paulo, por exemplo, campeão em 2023, já tá fora e caiu para esse Juventude. Então não adianta jogar bem e ser eliminado. Claro que se você puder jogar bem e passar, ótimo. Agora, se você puder passar, eu acho que deixa uma perspectiva positiva para a próxima fase. Ô Cláudio Rezende, vai com mais do Galo agora, o Galo volta ao Brasileirão pra pegar o Remo, né, Cláudio, que ontem foi eliminado pelo Santos, 1-0 também foi sofrido, o Remo vendeu caro a classificação do Santos, fala aí, Cláudio. Alô, Thiago Reis, delegação do Atlético chegando em Confins após a viagem na manhã desta quarta-feira, o retorno com a classificação na bagagem, o Pix da CBF, hein? 4 milhões de reais na milionária Copa do Brasil. Agora o Galo espera sorteio, definição dos últimos confrontos essa semana para saber qual será o seu adversário nas quartas de final da competição. E o pensamento já se vira para o Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o Atlético, que estava na região sul, na Serra Gaúcha, vai para a região norte do nosso país, vai enfrentar o Remo em Belém do Pará, sábado 6h30. A se destacar os números do Atlético, de maio até agora, apenas 2 derrotas. São 7 vitórias e um aproveitamento em 67%. Os números mostram evolução do time sob o comando do técnico Barba Domingues. Bom, ontem pra vocês, quem se destacou, quem merece o destaque, se vocês fossem eleger um melhor em campo? Gente. Sabe quem foi eleito melhor em campo na transmissão? Sei. Eu não vi não quem foi. Sei. Quem? Everson. Exatamente. É bom voto, Gente, boa escolha. Não fosse aquela defesa A defesa dele é o gol. A defesa dele, no momento em que ela aconteceu, não é só a verdade. defesa, né? O nível de dificuldade que a defesa não. Mas no momento em que ela acontece, CJ, a chance de dar ruim era muito alta, né? Era muito. Porque ali era no meio já do segundo tempo, a coisa se encaminhando para uma penalidade e tal, e ele vai lá e faz uma grande defesa, CJ. Acaba sendo o Everson por causa disso e talvez o Minda pelo gol decisivo, porque quando você olha pro time do Galo no jogo, o que foi o jogo, eu acho que foram as atuações. Acho que ninguém foi horrível, mas ninguém também, você fala, cara, esse cara brilhou os olhos, esse cara jogou muito. Eu acho que foi um jogo ok, né? Tiveram 2 caras que me chamaram a atenção. E aí eu acho que os Dupla de zaga foi bem não, gente? Firme? Foi, mas eu acho que mais do que o Juan, eu gostei do Natanael e do Lianco. Sério? Eu gostei, CJ. O Natanael ontem me em deu vários um passe momentos. cruzado no primeiro tempo. Alguns. Mas eu falei, gente, isso aí nem um Mas escolinha, hein? o Natanael, em vários momentos que o Atlético perdia a bola, ele fazia uma pressão muito boa e recuperava essa bola. Ele recuperou várias bolas que o Atlético perdeu, assim como ele perdeu também, mas outros companheiros, passes bobos. Aí devolveu E depois, muito né? da criação do Atlético pelo lado direito foi pela presença do Natanael. Então acho que ele fez um bom jogo sim. E o Lianco acho que foi bem participativo, cara, bem corajoso pra jogar. Tinha muito tempo que eu não vi o Lianco fazendo... criando tanto como ele criou ontem. Foi um jogo que precisava disso dos zagueiros e foi seguro também defensivamente. Acho que pro que precisava ser feito, o Lianco fez muito bem. O Barba falou dos lançamentos, né? Que ele queria que esses lançamentos... Deu pra mais ver, longo, o Atlético o jogava Lianco por deu dentro. vários lançamentos. E o Natanael é um pouco daquilo que a gente tem falado. Mas você não acha que ontem ele fez uma partida... CJ, defensivamente, mais uma ótima partida dele. É isso aí. Ofensivamente, ele é isso, refino. Então, pra isso, o Coelho é melhor do que o Dudu pela direita, né? Pra quando você fala, já que pra atacar o Natanael tem uma deficiência... Isso. Aí você tem um Coelho que marca melhor do que o Dudu e ataca melhor que o Dudu pela direita.
Eu acho o Dudu mais técnico. O Coelho até fez um início de segundo tempo muito bom ontem. Ou melhor, o segundo tempo do Coelho foi muito bom. O primeiro tempo sumido, o segundo Cabeçada tempo... na trave. Teve a oportunidade do gol, mas em termos de criação, o lado direito do Atlético não teve tantas... Isso é verdade, não teve só criatividade. jogou pela esquerda. E no segundo tempo, ao contrário. O Coelho fez 3 ou 4 jogadas muito boas pelo lado direito. Eu acho o Dudu mais técnico. Num drible, acho que o Dudu tem mais condição. Numa finalização, prefiro ele pelo lado esquerdo. Mas o Coelho ajuda mais o Natanael, ele protege mais o lado direito defensivamente. Aí vai depender do jogo. E o Natanael é isso, CJ, pra mim. Ele tem defendido muito bem, taticamente ele tem sido muito importante, só que no refino, ele teve uma chance de gol, num passe mais elaborado, ele tem mais dificuldade. Aqui, palavras do Barba ontem que nós trouxemos até no pós-jogo. Aspas. Meio-campo é a parte mais importante do time. Ele, o Igor Gomes, é um excelente jogador. Encontramos o lugar dele no time. Ele passou a ter mais confiança. Os companheiros também confiam muito nele. Ele cresceu e ajudou nas chances que ele pôde colaborar. Fecha aspas. O Igor Gomes de descartado, agora, a jogador que entra, faz gol e tem entrado em todos os jogos, hein? Você deu esse sorrisinho por quê? Cara, futebol é um negócio... É futebol, a gente fala maluco. isso toda semana, pelo menos uma vez eu falo isso. Futebol é incrível, incrível. Tem torcedor que tá... como é que fala? Fazendo cara feia, torcendo nariz, fazendo cara feia, mas ele tem sido bem participativo nos últimos jogos. Ele perdeu um gol, hein? Eu acho que ele chutou forte, se tentar um pouco mais colocado. Se faz aquele gol aí já, olha o torcedor, o Barba recuperou até o Igor 2030. Titular. Se ele mete aquele gol de classificação ontem, é 2030. Já ia passar lá a gente brincava assim, vai passar na sede hoje, hein, Varão? Vai passar na sede hoje, renovar contrato. Era passar lá para assinar o contrato. Mas tem, assim, e o Barba fala até da posição dele. Me parece que o Barba tem pensado em utilizar ele como um segundo homem de meio campo. Mais um segundo volante, muitas vezes, do que propriamente um meia. É um camisa 10. E eu acho que ele tende a crescer o futebol. Porque é mais difícil você jogar lá no Vucu-Vucu, jogando de costa, volante te marcando, zagueiro, do que você vir de frente. Tanto que ele aparece como uma surpresa. Nos 2 gols que ele faz, ele vem de trás, entrando dentro da área e ninguém o marca. Acho que ele pode crescer. Se ele aumentar a sua intensidade sem bola, acho que ele pode crescer nessa posição. Ele já jogou sim, não vou me lembrar com qual técnico no Atlético, mas ele já jogou sim e foi o melhor momento dele. Em alguns jogos, alguns jogos, e foi o melhor momento. Foi até o momento que o Atlético estava com muitas lesões de meio campo. E aí, eu acho que no São Paulo não? Foi com o São Paulo. Ele também jogou. No São Paulo ele já jogou assim. de segundo volante. Tirando o primeiro volante e atacante, o Igor Gomes jogou de quase tudo lá no São Paulo. Lateral direito. Mas eu acho que o Igor Gomes é muito mais dos técnicos do que do Igor Gomes. O que a gente espera do Igor Gomes? Que ele fosse um cara pro elenco, pra compor o elenco, fosse uma opção de banco, que quando entrasse ajudasse o time, que entregasse algo próximo que ele entregou ontem. Correu, se esforçou, apareceu pro jogo, roubou algumas bolas. É isso que eu pelo menos espero do Igor Gomes. Eu acho que em algum momento, quando ele teve uma boa fase no Atlético, até os treinadores apostaram mais nele, colocaram ele como um dos pilares ali do time, dependendo do momento, e aí se cria uma expectativa de que não acho que é um jogador pra isso. Eu acho que ele veio pra fazer o que ele fez ontem. E só pra complementar, quando você pensa no Igor Gomes como um 10, você fala, cara, falta alguma coisa. O 10 tem que ser mais brilhante. Quando você pensa ele como um 8, você fala, cara, esse cara tem uma boa dinâmica, esse cara tem um bom passe, esse cara pode ser um bom 8. E aí precisa aumentar a sua agressividade sem bola, e eu acho que ele pode se encontrar ali. E aí eu acho que tem muito o contrato acaba no final do ano, vamos tentar fazer um dinheiro com ele no meio do ano. Não deu? Não deu. Beleza, é um cara que é profissional, comprometido, sempre foi muito, muito profissional, muito elogiado essa parte do Igor Gomes, de conduta e de esforço nos treinos. Então puxa pro elenco e tenta aproveitar. Já não vai contratar mesmo? Agora eu vou ouvir o MB. O MB tá com o torcedor atleticano, mas eu preciso só de um sim ou não de vocês, tá? Conseguem? Cabidão vai te responder. Cabidão, vem no primeiro. Renova com o Igor Gomes, sim ou não? Não. Não. Pera. Fala Massa, passando aqui rapidinho para lembrar vocês, claro, vocês que acompanharam o vídeo até aqui, muito obrigado primeiramente. Deixa aquele like, gente, deixa aquele like para dar aquela força pro canal antes de sair do vídeo, dá essa força aí, tá? Conto com vocês.
E você que está chegando agora, é atleticano ou atleticana, seja muito bem-vindo aqui à casa de vocês, tá? Venha fazer parte da massa nesse canal, que traz notícia para vocês todos os dias. Se inscreva, ative o seu sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do Galo. E eu peço o like de vocês para aquele apoio, né, para o canal continuar crescendo. Eu conto muito com vocês também, tá bom? Sejam muito bem-vindos, que esse canal aqui ele é de vocês, tá bom? Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal e, ó, deixa a sua opinião, a participação de vocês é muito importante, então deixa aí o que vocês acham em relação ao que trouxeram aqui nesse vídeo, deixa aí seu comentário, é muito importante pro canal, tá? E fiquem à vontade também para estar compartilhando esse vídeo com os amigos, claro, os amigos que curtem aí também o Atlético Mineiro, o Galão da Massa. Então, muito obrigado pela essa força, só não esquece de se inscrever e nem ativar o sininho de notificação, tá bom? Antes de sair do vídeo, verifica aí, porque toda vez que sair uma notícia, o YouTube vai avisar vocês, tá bom? Massa, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!